Boa noite, amigos do Centro Espírita Ibirajara. É com grande felicidade que estamos mais uma vez reunidos nessa noite de sexta-feira para o estudo do Livro dos Espíritos. Esse estudo é realizado de forma contínua. A cada semana nós revemos algumas questões na ordem crescente que foi codificada por Allan Kardec. Nós, nesse momento, estamos no capítulo 2 da encarnação dos espíritos e o objetivo da encarnação. Então, hoje eu vou começar o nosso estudo com harmonização, lendo uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, item 13. Eu acho que é um item que tem a ver com o nosso estudo da noite. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que encara pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece-lhe esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que vê a vida corpórea interminável e parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas desse mundo e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contemplar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que com inveja, ciúme e ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Então vamos orar, agradecer ao Pai de infinita justiça e bondade, a Jesus, nosso amado Rabi, nosso irmão maior, a Maria Santíssima, aos mentores da Casa de Ibirajara e a todos os irmãos de luz que nesse momento se encontram conosco, nos orientando e que estão aqui para nos dar o suporte necessário para o nosso trabalho dessa noite. E a todos os irmãos que se aproximam de nós nesse momento de vibração, para também com nós fazer o estudo dessa noite. Rogo ao Senhor que me mantenha intuído, ligado ao plano espiritual, o suporte necessário, visto que eu sou só um intermediário entre a vida, entre o material e o espiritual, que esse estudo sempre é orientado e permitido pelos espíritos superiores. Então, a gente agradece, pede a misericórdia do Pai nesse momento tão conturbado que passa nosso orbe, onde mal saímos de uma pandemia que ceifou tantas vidas, tantas perdas, e nos encontramos em outro momento de turbulência, pela incompreensão dos povos, pela necessidade de poder, como diz aqui,
pela vaidade, pelo orgulho, pela necessidade de se impor. Mas que esses irmãos que comandam nações tenham poder, sejam abraçados pela misericórdia do Pai, trazendo as reflexões necessárias, porque já passamos um momento tão difícil, né? Não precisávamos agravar de outra forma. Mas temos confiança no Pai, como diz Emmanuel, vemos a todos os momentos injustiça, mas não vemos ninguém injustiçado. Então, que a luz do Pai esteja conosco essa noite, nos conduzindo nesse estudo. Então, vamos começar esse estudo. E a primeira pergunta é a pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação? Então, aqui Kardec já começa com uma pergunta. Ele não está falando das reencarnações, que serão as questões mais adiante. Ele está falando da necessidade da encarnação, da presença, da relação do espírito com a matéria, né? De o espírito dar essa ligação com esse corpo material. Então já começa a resposta dos espíritos Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, na realidade, aqui a palavra impõe, né? Então, quer dizer que é uma necessidade, né? A encarnação é uma necessidade. O rumo que nós damos a ela, nós veremos mais à frente, que depende do nosso livre-arbítrio. Mas é uma necessidade por quê? É uma necessidade porque é impor dificuldade? Não. É que para nós podermos chegar à perfeição. Então é imposto a encarnação e é evidente que essa encarnação são múltiplas, são as reencarnações, mas com o objetivo de nós caminharmos, trilharmos o bem e chegarmos à imperfeição, à perfectibilidade, porém lembrando que é uma perfectibilidade relativa. Então a encarnação para uns é expiação, para outros missão. E quando a gente vê expiação aqui, não é uma punição, é uma proposta de traçar novos caminhos que nos reconduzem ao caminho da perfeição. Claro que sabemos que esses caminhos às vezes são realizados com dificuldades, como ele vai dizer adiante, com sofrimentos, mas são necessários, não é uma punição, né? Então a gente vê também aqui na vida material, para passarmos na nossa escolaridade de um ano a outro, tivemos que estudar, tínhamos que abrir mão de coisas que no momento, mais tarde a gente vê que não, nos pareciam muito mais agradáveis e importantes, porém sabemos que era necessário isso para atingirmos um novo nível, né, de escolaridade. Alguns que omitiam esse esforço acabavam repetindo o ano e, de fato, uma, às vezes, duas vezes. Quem é mais antigo sabia que tinha um jubilado, né, que tinha que trocar de escola porque não alcançava o objetivo. Então, isso também acontece no nosso nível evolutivo. Para outros é missão. São espíritos iluminados, mais evoluídos, que por opção pedem à espiritualidade, são autorizados a vir nos ajudar, né? Então são espíritos que se propõem ao auxílio da nossa evolução. Mas para alcançarem essa perfeição, todos têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, todos os espíritos passam para atingir a perfeição pelas vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação, né? As dificuldades que nos estão trazidas, propostas para ultrapassarmos. Visa ainda, por outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condição de suportar partes que lhe toca na obra da criação. Então, sabemos que somos co-criadores. Então, nós estamos aqui com o objetivo
de nos educarmos para chegar à perfeição, porém também no auxílio da criação do nosso orbe, do nosso planeta, de melhores condições, e tudo que a gente vai vendo da tecnologia, da literatura, da ciência, né, da medicina, tudo isso são as propostas que nós estamos participando. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo. Então, aqui Kardec os espíritos já estão trazendo a informação que encarnamos em outros mundos. E na encarnação em outros mundos, os nossos espíritos, né, eu sou um espírito encarnado, eu vou utilizar de uma matéria essencial nesse mundo a fim de cumprir as ordens de Deus, naquele ponto de vista. Quer dizer, não tem sentido eu tentar usar, né, o espírito não vai usar as mesmas condições que tem na Terra em outros ordens, porque a condição é diferente. Então, o fluido cósmico universal tem características diferentes e cada orbe vai ter um específico e é necessário o espírito utilizar dessa especificidade para cumprir a sua tarefa naquele momento. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, é evidente que quando estamos praticando bem, quando estamos acrescentando propostas evolutivas na parte da material, da tecnologia, né, do pensamento, nós também estamos nos adiantando porque estamos cooperando com os outros irmãos. Allan Kardec, no final dessa questão, faz o seguinte comentário: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação ele encontrasse um meio de progredir e dele se aproximar-se dele, né? Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, aqui Kardec traz, né, informação, né? Deus podia colocar aqui a gente só para trabalhar, só para criar, só para fazer obra, melhorar a parte material, não, né? E a nossa colocação aqui também é a chance do nosso meio de progredir, do desenvolvimento intelectual, né, e do desenvolvimento moral. Então, nós vamos na pergunta 230. Uma caminhadinha aqui. Eu estou com outro livro dos Espíritos, tá? Uma tradução diferente, uma tradução do Salvatore Gentili. Então, aqui a pergunta 230 é interessante, né? Porque a gente podia perguntar, por que eu não posso só evoluir no plano espiritual? Né? Precisaria vir à Terra? Precisaria encarnar em outro orbe, em outra condição material? Então, na pergunta 230, Kardec pergunta: o espírito progride no estado errante? É lembrar que às vezes Kardec já até fez essa pergunta de forma diferente e ele repete a pergunta e os espíritos sempre ratificam a resposta anterior. Então, o espírito progride no estado errante? E os espíritos respondem: pode-se melhorar muito, sempre segundo a sua vontade e seu desejo, mas é na existência corporal que ele põe em prática novas ideias que adquiriu. Então, no plano espiritual, nós vamos fazer a parte, né, intelectual, mas para, de fato, comprovar que estamos evoluindo, acrescentando, trazendo para nós, sedimentando esse conhecimento, nós teríamos que passar pela prática, né? Então, é um aluno que tem a parte intelectual na escola, mas precisa ter um estágio prático para comprovar esse fato, né? E a gente traz o exemplo das obras que corroboram a doutrina. Eu estava pensando, né, na Memórias do Suicida, no Espírito Camilo Castelo Branco, em que é um suicida, é resgatado
para uma colônia dirigida pelos trabalhadores de Maria. E nesse momento, e lá ele se melhora, escreve esse livro, que depois é psicografado pela Ivone Pereira do Amaral, Ivone Amaral Pereira, e revisado pelo Leon Denis, né? E ele ali permanece vários anos, com certeza ele tem um acréscimo intelectual, mas ele sabe da necessidade de encarnar de novo no nosso planeta, no nosso orbe, para resgatar, para passar pelo aquele processo, né, de melhora, de evolução que ele já teve lá, né? E ele protela um pouco porque ainda se sente inseguro, né? Pelas provas que ele sabia que iam ser provas difíceis. E o outro livro é Renúncia, onde Alcione se propõe a reencarnar, porque sabe que uma pessoa muito querida, que é o Pollux, ainda traz muita dificuldade, né? Quando Pollux está também na erraticidade, Pollux ministra até ensinamentos sobre a necessidade da evolução, do bom comportamento. E ele mesmo questiona que quando ele está no plano espiritual, ele consegue ter uma clareza dessa necessidade. Porém, quando vai para o plano material, pela véu do esquecimento, ele de fato não consegue cumprir o que ele propõe. E ele tem essa noção. E Alcione se propõe a vir a ajudar. A missão de Alcione, aparentemente, se você for ver isoladamente, era ajudar a esse espírito afim, que tem afinidade com ela. Porém, a gente, quando vai lendo o livro, vai vendo que a missão dela é muito maior, né? E ela é o ponto central do auxílio a muitos outros irmãos encarnados que precisavam desse apoio, né? E mesmo ela sendo um espírito mais esclarecido, já num plano mais elevado, estudando música na espiritualidade, ela pede para voltar, mesmo sob o alerta do mentor espiritual dela, que ela poderia falhar na empreitada e se complicar. Lembramos que o espírito não retrograda, né? Então ela não perderia, mas ela poderia falhar nas propostas dela. E aí nós vamos para a questão 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? E aí Kardec responde: todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes uns, sem fadiga e trabalhos, conseguintemente, sem méritos. Então, Kardec já fez essa pergunta anteriormente, os espíritos já responderam. Então, nós somos criados simples. Simples aqui não somos simplórios, somos uno, somos únicos, né? Somos uma entidade individualizada. E ignorante não é que sejamos brutos, né, agressivos, nós desconhecemos. Nós ainda não conhecemos as coisas. E temos a possibilidade de adquirir todo o conhecimento evolutivo necessário a chegar à perfectibilidade relativa. E quais são esses instrumentos? As lutas e as tribulações da vida corporal. Não seria correto Deus criar um espírito fadado a realizar, trilhar a trilha do mal e outro chegar sem dificuldade, sem trabalho, sem desgaste, a trilha do bem. Não haveria mérito. E a gente sabe que uma coisa que sempre é trazida pelos espíritos superiores é a necessidade do trabalho, do mérito, as quais eles adquiriram essa condição.
nada foi dado a eles. Eles trilharam da mesma forma todo esse caminho, e eu vou citar lá na frente uma outra questão do Livro dos Espíritos, que é essa aí, a 544. Então, na 544, ele é o final da resposta, ele fala: enquanto se ensaiam para a vida, quer dizer, os espíritos, antes que tenham plena consciência dos seus atos, estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, então paramos um período que o espírito se ensaia, né, para a vida, não é ainda pleno do livre-arbítrio, então não tem a capacidade de ainda determinar do seu caminho. Atuam, que ele fala aqui da atuação dos espíritos na natureza, em certos fenômenos de que inconsistentemente se constituem agentes. Eles são orientados pelos espíritos superiores. Mais tarde, quando temos a individuação, a racionalidade, quando sua inteligência já houver alcançado um certo desenvolvimento, eles hoje ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, quer dizer, evolutivamente é isso. A gente primeiro desenvolve a parte intelectual, depois a moral. Poderão dirigir as do mundo moral. Quer dizer, a gente sabe que a gente desenvolve a parte intelectual muito mais rápido, mas a parte moral acompanha, mesmo que lentamente. E aí ele completa, que eu acho que essa frase é bastante significativa. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então aqui está dizendo que todos os espíritos, mesmo os espíritos puros, transitaram por todo esse caminho, porque ele fala aqui literalmente, o arcanjo um dia foi um átomo primitivo. Ele começou como um átomo primitivo. E pelo desencadeamento da evolução, ele atinge a espiritualidade superior, atinge os conhecimentos superiores. Então, isso é um estímulo que nós temos, né? A chance é igual para todos pela justiça de Deus, né? Ninguém fica para trás, ninguém tem menos chance que o outro. E a gente vê que todos chegarão a um momento a ser os arcanjos. A admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode compreender em seu conjunto. Então, nós não temos ainda esse entendimento pleno, mas isso é uma informação muito importante. Então, todos transitam da mesma forma, não existe privilégio. Então, os espíritos puros também transitaram todo esse caminho e adquirem a moralidade, como ele fala, para dirigir o mundo moral. Mas então, de que serve os espíritos serem seguido o caminho do bem, se isso não isenta dos sofrimentos da vida corporal? Então Kardec aqui está perguntando, se não vai isentar do sofrimento, para que a gente vai seguir o caminho do bem, né? Se a gente não tem a curto prazo, como diz, né, uma mensagem inicial, nós não vemos esses benefícios, né? Melhor então viver e não se esforçar. Mas aí a resposta também é: chegam mais depressa ao fim. Então, os que trilham o caminho do bem chegam mais depressa ao fim. Ademais, as aflições da vida são muitas vezes consequência da imperfeição dos espíritos. Então, a gente já vê também que conforme vamos atingindo graus mais elevados evolutivos, as aflições da vida diminuirão na mesma proporção. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem ávaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, nós vamos aproveitar estudos das semanas anteriores, né? Eu vou ir na pergunta 115 e 116, mostrando que já Kardec aqui já vem perguntas que reforçam ensinamentos anteriores.
Então, na questão 115, Kardec perguntou, né? Já traz essa resposta, ele retifica aqui, né, a pergunta e os espíritos ratificam a resposta. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um uma missão com o fim de os esclarecer e os fazer alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximar dele. A felicidade eterna, sem mistura, está para eles nessa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passados pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançarão mais prontamente o fim de sua destinação. Outros não a suportam, senão murmurando, e por suas faltas permanecem distanciados da perfeição e da felicidade. Então é isso, né? Cada um opta pela velocidade, né, que vai seguir. E na pergunta 116, há espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores, quer dizer, há espíritos que estão fadados à não evolução? E a resposta é não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam mais lentamente, porque, como já dissemos de outra vez, um Pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderias, pois, que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? Então é o que a gente vê, né? Ele não perde nenhuma ovelha. Ele veio cuidar do grande rebanho, né? E ele vai atrás da ovelha desviada. Então todos nós temos as mesmas chances, as mesmas perspectivas, as mesmas capacidades evolutivas. Cada um de nós tem seu tempo, né? E cada um de nós executará essa tarefa mais lentamente ou mais rapidamente, e isso, na visão do Pai, não é demérito nenhum. E aí eu vou acabar com essa mensagem de São Luís, que é de Paris, 1859, que está no capítulo 4 do livro no Evangelho segundo o Espiritismo, que o título é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a questão é a necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Está faltando um ponto de interrogação aqui, tá, gente? E aí São Luís responde: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça, mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e mais cedo gozam dos frutos de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal a liberdade que Deus lhes concede, retardam sua marcha
e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E é quando se torna castigo. Então, eu optei por fazer dessa forma, trazendo para a gente ver que existe sempre uma ligação, né, do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, da Gênese, do Livro dos Médiuns e do Céu e Inferno, né? A gente vai vendo que existe uma ligação de informação, mas é importante fazer a conjugação e a inter-relação dessa leitura para o melhor entendimento. Então, gostaria de agradecer a todos que estão presentes conosco, agradecer a espiritualidade que conduziu esse momento de estudo, né? Onde que cada um, como é transmitido pelo YouTube, cada um verá no seu momento, mas esse momento com certeza estarão acompanhados de irmãos esclarecidos e irmãos que precisam estudar conosco. Então, até uma próxima vez e boa noite a todos os amigos da Casa de Birajara.